será dividida em dois grupos. De um lado, os que recebem o sinal da besta, e do outro lado, os que recebem o sinal de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É importante, muito importante, conhecer este assunto. A todos os sinceros, Jesus promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o desejo de Deus que todos nós recebamos o seu sinal. Esse sinal que serve para resguardar. O testemunho sela a lei no coração dos seus discípulos. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou vosso Deus. Amigos queridos, o sábado é o sinal de Deus. Considerando que Jesus não mudou a lei e tampouco autoriza a ninguém para mudar, considerando que os fiéis recebem o sinal de Deus e são obedientes aos mandamentos, fica claro que Deus não mudou seu sinal, o Santo Sábado. Cada vez que surgir a pergunta, quem mudou o sábado para o domingo, devemos responder que em Daniel 7:25 está escrito: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel está falando do poder que se opõe à vontade de Deus. Vamos considerar o segundo mandamento da lei de Deus, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguna do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, pois eu sou o Senhor, teu Deus, Deus celoso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é muito claro ao dizer que não aceita adoração através de imagens. Por isso é que em Apocalipse 21 lemos que os idólatras, adoradores de ídolos, não se salvarão. Na época em que a primeira besta, o poder de Apocalipse 13, é levada em cativeiro por volta do ano 1798, a profecia diz que surgiria outro poder que teria 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, que falaria como dragão. E todas as características deste segundo poder, assinaladas na profecia, apontam para os Estados Unidos da América. A profecia diz que quando a terra maravilhar-se-á com a besta cuja ferida mortal fora curada, ou seja, depois de 1929, haveria um movimento que produziria um tipo de união de igrejas. Os Estados Unidos fariam com que a terra e os seus moradores adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A profecia nos ajuda a entender que os Estados Unidos tomarão a iniciativa de obrigar as pessoas a receberem a marca, ou seja, o sinal da besta, repudiando seus ideais de liberdade, porque hoje os Estados Unidos é o país da democracia e da liberdade. Um pouco mais adiante, na mesma profecia, explica-se que esse poder determinará que se faça uma imagem à besta que recebeu a ferida de morte e viveu. A primeira besta fazia com que adorassem usando um sistema legislativo repressivo, pelo qual o governo civil perseguia e até matava. Entende-se que se fará uma cópia de um sistema legislativo com leis repressivas para conseguir os mesmos resultados obtidos durante a época da Inquisição. A imagem da primeira besta será formada quando o Estado e a Igreja se unirem para impor um dia oficial de adoração. O Apocalipse diz que a repressão que se instalará
imporá a todos os moradores da terra uma marca em sua mão direita ou em sua fronte. A fronte representa a mente. A mão, símbolo do trabalho. Quer dizer que o sinal será imposto quando for decretada uma lei proibindo comprar ou vender aos que não tiverem o sinal da besta. Embora aparentemente o mal esteja triunfando, o Senhor intervirá. Na segunda mensagem angélica, Apocalipse 14, está escrito o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o segundo anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. A Babilônia citada nesta mensagem representa todo poder religioso que se afastou da verdade. Segue-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou também na mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, estará nesta situação. Mas o final das três mensagens angélicas, Apocalipse 14, 12, mostra aos fiéis: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os fiéis, meu querido, seguem o princípio e o exemplo dos apóstolos de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Apocalipse 9 diz que durante a quinta trombeta é dada a ordem de proteger aos que têm o selo de Deus em suas frontes. É Deus atuando em favor de seu povo fiel, cumprindo a promessa do Salmo 119, que diz: grande paz têm os que te amam, os que amam tua lei. Para eles não há tropeço. E se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel é um dos títulos de Cristo. Significa que ele é como Deus. Miguel. Queridos, quando Jesus voltar, ele mesmo se levantará em favor de seu povo e libertará seus filhos. Os fiéis exclamarão: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Naquele dia, o Senhor cumprirá sua promessa de dar-nos a vida eterna. Seus anjos nos levarão até Ele e teremos a emoção de ouvir a sua voz: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus deseja que todos sejam salvos, mas Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Faça a decisão de ser fiel a Jesus. Peça a Ele que interceda diante do Pai e que o guarde durante o tempo de angústia. E quando Jesus voltar, você estará entre os que receberão a vida eterna. Resumindo, Deus tem um povo nesta terra. E esse povo será identificado por uma marca, o selo de Deus, e o selo de Deus é o sábado. Chegará um momento em que o poder político se unirá com o poder religioso. Esse poder religioso que misturou a doutrina pura da Bíblia com ensinamentos pagãos. Poder político e poder religioso juntos para legislar e para obrigar as pessoas a não observar o sábado como dia sagrado, mas a observar um dia imposto por tradições humanas. Só que o sábado é a marca de Deus, e aqueles que permanecerem fiéis a Deus na observância do sábado receberão o sinal de Deus. E quando o grande dia de destruição chegar, aqueles que viveram uma vida de comunhão com Jesus e que aceitaram a marca de identidade, o selo de Deus, esses estarão no grupo dos que, apesar de serem perseguidos, finalmente vencerão e irão com Jesus.